Senhor nosso Deus, nosso grandioso, poderoso e eterno Pai, Deus santo, soberano, criador e mantenedor de nossas vidas, nós te adoramos agora, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Nós agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas do Senhor, Pai, neste dia. Quantas pessoas, Senhor Deus, não têm o privilégio de estar aqui nesta hora. Outros necessitam, mas não podem. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor nos conduziu durante todo esse dia, nos deu livramento e nos deu essa vitória de podermos estar na tua casa de oração, Pai. Ó Deus bendito, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, a minha mente, dá-me entendimento, discernimento, ó Deus, para que esta oração, Senhor Deus, chegue até o seu trono de graça. Pai de amor, nós pedimos oração nesse momento por pessoas especiais, Senhor Deus, que estão acamadas, enfermas, Senhor, como a irmã Lin. Que o Senhor tenha misericórdia dela nesse momento, que o Espírito Santo nesse momento vai até onde ela está, Senhor Deus, lá na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Que ela, Senhor Deus, sinta o teu abraço, o conforto. Por favor, Pai, cuida da tua filha, Senhor. O Senhor conhece ela melhor do que eu. Que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, um milagre na vida da tua filha segundo a tua vontade. Visita também a irmã Marilene, toma ela em tuas santas mãos. Visita a Gisele, dando libertação e cura mental e espiritual àquela vida, Senhor. Ó Deus, eu entrego a irmã Semiramis em tuas mãos. Entrego a minha filha Sandra em tuas mãos. Entrego todos aqueles, Pai, que têm enfermidades físicas e necessitam de cura, Senhor. Tu nos criaste, Senhor Deus, para ter vida, Senhor Deus, em abundância. E nós, às vezes, Senhor Deus, não temos essa vida por causa das enfermidades, das limitações. Mas confiamos na tua promessa, no Salmo 103, verso 3, que o Senhor perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Por misericórdia, Senhor, nos ajuda. Cura-nos se for da tua vontade, mas se não quiser, nós vamos seguir o Senhor do mesmo jeito, mas pedimos ao Senhor força para prosseguir na jornada, Pai. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Aqui lemos alguns nomes, mas o Senhor sabe que a terra, a humanidade está enferma, Senhor. A humanidade está em alerta, com medo de tudo, Senhor. Porque cada dia apresenta uma enfermidade diferente, uma praga ali, outra acolá. Mas nós sabemos, ó Deus, que a nossa proteção não está nas mãos do homem, mas nas mãos do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso e que nos cuida de cada um de nós. E que nós não tenhamos, Senhor Deus, medo, Senhor. Não nos apavore, Senhor, porque o que precisa em nós é uma vida santificada, para quando o Senhor nos chamar, nós podermos dormir o sono que o Senhor vai despertar naquela manhã da ressurreição. Eu entrego também os afastados da igreja, todos os nomes que nós estamos orando, aqueles que foram visitados, os que faltam ainda ser visitados. Seja visitado primeiro pelo poder do Espírito Santo, Pai. Cobre-nos com tua graça, Senhor. E que nossas orações, Senhor Deus, elas sejam orações, Senhor Deus, sinceras de todo o nosso coração. E que elas sejam aceitas, Senhor Deus, no teu livro santo. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Abençoa o restante desse culto. Abençoa a irmã Vera, a irmã Zezé, que está aqui à frente dirigindo esse culto. E também a pessoa que vai trazer a mensagem, Senhor. Que venha, Senhor Deus, de acordo com a vontade nossa, não. Mas que seja de acordo com a tua vontade para edificação de nossas vidas. Dá-nos a tua paz, coloca o teu anjo na porta desta igreja. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Louvado seja o teu santo nome mais uma vez, ó Pai, porque diante do Senhor agora a tua palavra vai ser aberta diante de nós também, Senhor. Que o Senhor nos dê a sabedoria vinda dos altos céus, nos dê a alegria de poder estudar mais uma vez a tua palavra. Mas aqui está, Senhor, teu servo Nunes, que irá abrir essa palavra. Que o Senhor fale através dele, Senhor. Que o Senhor use ele conforme a tua misericórdia, a tua vontade, e perdoe os seus pecados, ó Pai. Neste momento que se cede, nós entregamos a cada um de nós conforme a tua misericórdia, a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Às vezes nós buscamos, procuramos muitas coisas em nossas vidas e por uma circunstância a gente não consegue encontrar. E às vezes a gente olha para o lado e costuma ver as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, as coisas tudo dando certo, e para nós parece que as coisas começam a ficar negativas e nada dá certo. E aí a gente começa a pensar: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu de olhar por mim, porque as coisas começam agora a dar tudo errado, não está dando certo, tudo aquilo que eu procuro negativamente está dando errado, e a gente começa a pensar que Deus nos abandonou. E isso às vezes faz com que a gente fique fraco e começa então a pensar coisas negativas. Na Bíblia tem dois personagens que eu gostaria de abordar nessa noite, e um deles está lá no livro de Atos, capítulo 3. Esse personagem aqui, ele procurou de todas as formas ter um encontro com Cristo e procurou também solução para o seu problema. E a Bíblia diz que ele era coxo de nascença, 40 anos, com essa enfermidade, e ele procurou por todos os lados, por todos os meios, encontrar a cura para a sua enfermidade. E acredito que ele andou por todos os lados, tudo aquilo que oferecia a ele, ele ia procurar para ver se encontrava solução para o seu problema. Mas na Bíblia também tem um outro relato de um outro homem também, bem parecido com ele, em que tinha também uma enfermidade. João capítulo 5. Aqui vem relatando a cura de um paralítico. E esse paralítico, ele estava num sofrimento muito grande, porque ele também estava enfermo e ele também já tinha perdido as esperanças de cura. E aqui diz o seguinte: passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, a qual tem 5 pavilhões.
Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo e havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Paramos por aqui. Esse homem estava ali enfermo, e para ele a única solução seria aquele tanque, mais nada. E o próprio Cristo estava diante dele, e ele não reconheceu e não acreditou que a solução estava do seu lado. Assim como os demais enfermos, todo mundo estava voltado diretamente para aquele tanque, sendo que o próprio Cristo estava ali diante deles. Cristo andou naquele local ali, deparou com todas aquelas enfermidades. Acredito que existiam muitas camas, muita gente doente, muita gente enferma, e o desejo dele era curar a todos. Mas Ellen White, ela nos dá uma, vamos dizer assim, uma luz, porque naquele momento Cristo não poderia curar todas aquelas pessoas. Primeiro ponto, era sábado. Segundo ponto, ele ainda não poderia manifestar o seu poder naquele momento ali, porque senão o seu ministério seria interrompido. Porque os judeus iriam de maneira a se interromper o seu ministério por achar que ele estava curando, realizando milagres dia de sábado. E então ele dirige a esse único homem e pergunta: querem ser curados? Sabe, irmãos, muitas vezes Cristo está falando conosco, Cristo se dirige a nós, e nós não conseguimos enxergar ou ouvir aquilo que Ele tem para nós. Aquele homem, naquele dado momento, ele tinha um pensamento só naquele tanque, porque aquele tanque é que era a solução para ele. E as suas forças já estavam se acabando, ele já não tinha mais força, ele não tinha mais como locomover para entrar naquele tanque. E as suas esperanças estavam ficando perdidas. E agora Cristo se dirige a ele e pergunta: querem ser curados? Muitas vezes Cristo está perguntando a nós, está indagando de nós aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. E muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Cristo. Por que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Cristo? Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos tão perto de Cristo como deveríamos estar. Às vezes as coisas do dia a dia, as nossas atividades, nos afastam tanto de Cristo, que às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Cristo. Muitas das vezes nós estamos tão ligados a outras coisas, que Cristo está querendo falar conosco,
está querendo dar uma solução para um problema que nós estamos enfrentando e nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos nos aproximar dele para que ele possa resolver esse problema. Assim era a situação desse homem. Ele estava tão voltado para aquele tanque que o próprio Cristo estava diante dele, mostrando a ele a solução, mostrando a ele a cura, e ele não conseguia enxergar. E precisou do próprio Cristo dizer para ele: queres ser curado? E o que ele responde? Não tem ninguém para me colocar no tanque. Cristo se dirige a ele e ali realiza um milagre na vida dele. E imediatamente ele sai daquele local, porque ele estaria evitando um confronto com os judeus, mas traçando um paralelo entre esse homem e o homem de Atos 4, Atos 3, melhor dizendo. Eles dois tinham uma vida bem parecida. A idade era quase a mesma, talvez eles eram amigos. Talvez o homem de Atos 3 tenha andado também por aquele local, procurado a solução para o seu problema e não tinha achado. Diz Ellen White que talvez, se o homem de Atos 4 tivesse encontrado agora esse paralítico já curado, talvez ele tivesse indagado a Deus por que aquele homem teria sido curado e ele não. Por que ele não teve um encontro com Cristo? Porque ele andou, procurou por todos os lados e não conseguiu ter um encontro com Cristo. Muitas das vezes, às vezes nós andamos, procuramos e talvez não conseguimos ter um encontro com Cristo. E às vezes ficamos perguntando por que as coisas não estão dando certo na nossa vida. Eu tive analisando bastante essa questão desse paralítico que há 40 anos ele sofria dessa enfermidade. E eu estava pensando uma coisa: esse homem, mesmo com 40 anos com essa enfermidade, eu observei que ele não deixava de estar na igreja. Quando ele desistiu, que não tinha mais jeito, que ele viu que não tinha mais jeito para ele, e ele não quis ser pesado a ninguém e resolveu viver de esmolas, ele pedia às pessoas para que levasse ele todos os dias para a porta do templo, para a porta da igreja. As esperanças dele tinham acabado. Mas mesmo assim ele estava na porta da igreja. Muitas das vezes, irmãos, nós enfrentamos um problema, enfrentamos uma situação e nós nos desanimamos, e a primeira coisa é nos afastarmos de Deus e deixarmos de ir para a igreja. A primeira coisa que nós fazemos é deixar de ir para a igreja. E mais ainda, colocamos culpa na igreja ainda pelas coisas que estamos passando, pelas dificuldades que estamos enfrentando. E eu noto que esse homem, em momento algum, ele colocou a culpa na igreja. Mesmo ele desiludido, mesmo ele desacreditando que jamais seria curado,
porque não teve a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Nos deu esse desencontro, ele não conseguiu encontrar com Cristo. E quando ele vem para a porta do templo, que seria a sua única esperança, a sua última esperança de ter um encontro com Cristo, me leve para a igreja, me leve para a porta do templo, que eu vou ter um encontro com Cristo. E ali ele recebe uma notícia terrível para ele, porque deram a notícia a ele que o Salvador tinha sido morto. E ali acabou as suas esperanças de vez, porque ele não teria mais esse encontro com Cristo. E aí ele decide viver de esmolas, para não ser pesado a ninguém. Mas mesmo assim ele continuava na porta do templo. Um outro relato que nos chama bastante atenção nessa situação é que era costume de Pedro e João ir ao templo todos os dias para orar. E eu fico analisando e olhando essa passagem, porque nesses dois homens estava a solução para esse paralítico. Mas como era possível isso acontecer na vida de Pedro e João? Porque antes do Pentecoste, quando eles andavam com Cristo, eles ainda não tinham condições de realizar um milagre dessa natureza. Porque a vida deles ainda existia alguns desencontros. O coração deles ainda existia algumas coisas que precisavam ser mudadas para que verdadeiramente o poder de Deus pudesse atuar na vida dele. E às vezes eu traço para a minha vida hoje, e às vezes fico pensando, meu Deus, por que muitas coisas que seria possível ser realizada através da minha pessoa e não é possível, porque existem coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Existem coisas que precisam ser mudadas na nossa vida como igreja, como filho de Deus, para que o poder de Deus verdadeiramente possa se manifestar em nosso meio. Quando eu olho para a minha vida e olho para o meu coração cheio de vaidade, cheio de inveja, cheio de ciúme, todos os controles emocionais que eu tenho, e fico pensando, como pode Deus me usar ainda com todas essas coisas negativas que impede o Espírito Santo de atuar na minha vida? Ali no Pentecoste, Deus mudou a vida daqueles 11 homens. E Deus hoje quer derramar um Pentecoste na tua igreja. Deus hoje quer derramar um Pentecoste na minha vida e na sua vida. Deus quer transformar a minha vida e a sua vida de maneira que nós sejamos instrumentos vivos em tuas mãos para findarmos a obra de pregação do Evangelho. Basta nós nos colocarmos nas mãos de Deus. E muitas vezes nós estamos tão desiludidos, não estamos acreditando tanto no poder de Deus, talvez estejamos até na situação desse paralítico, que já não via mais solução para o seu problema, decidiu viver de esmola. Talvez nós estejamos nessa situação hoje. E todos os dias ele estava ali na porta do templo. E agora ele se dirige a esses dois homens, Pedro e João,
pedir simplesmente uma esmola. E quando Pedro e João disse para eles: não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando ele ouve que eles não tinham prata nem ouro, a sua decepção foi imensa, foi maior ainda a sua decepção. Tudo que eu preciso é de uma esmola, tudo que eu preciso é de prata e de ouro para mim sobreviver. E agora eles vêm me dizer que não tem nada disso? Mas eles tinham algo que ele tinha buscado há tantos anos e não tinha encontrado. Eles lhe ofereceram algo que ele tinha buscado a vida toda, e naquele momento então realiza aquilo que ele sonhou a vida toda, que era ser curado. Levanta e anda. E ele saltou e pulou de alegria. Aquele homem se tornou a pessoa mais feliz da eternidade, vamos dizer assim. E ele louvou, ele engrandeceu, ele foi para o templo, ele se alegrou porque Deus deu a ele aquilo que ele estava necessitando. Queridos, Deus tem nos dado tanta coisa. Eu louvo a Deus todos os dias, porque quando eu levanto, quando eu me acordo, eu estou com vida, com saúde. Olho para o lado da minha cama, vejo a minha esposa, e eu louvo a Deus por muitas bênçãos que Ele tem me concedido. Eu falo para as pessoas que eu sou uma pessoa extremamente feliz e alegre. E não reclamo de nada, porque só o fato de ter saúde, vida, ter o privilégio de ter uma igreja que verdadeiramente enche a minha vida de certeza de que muito em breve Jesus estará voltando a essa terra. Isso me traz felicidade. Isso me traz certeza a cada dia de que Cristo irá nos tirar desse sofrimento que muitos de nós estamos passando hoje. E quando a gente se depara com os sinais dos acontecimentos que está acontecendo à nossa volta, a gente tem que cada vez mais firmar na rocha que é Cristo Jesus e saber que Ele está retornando para nos levar deste mundo de pecado. Está aí um alvoroço aí desse negócio, dessa doença aí, dessa enfermidade aí, esse vírus que está contaminando muitas pessoas. Eu tive olhando, pesquisando, analisando e vendo alguns lugares, alguns pontos onde está acontecendo maior intensidade dessa doença. E aí eu tive me perguntando, por que nesses pontos? Começou lá na China, que é onde um povo que se alimenta de tudo quanto é coisa que tem pela frente. E agora o foco maior está em Roma, está na Itália. Mas e Israel? Alguém comenta alguma coisa de Israel? Vocês já analisaram bem isso? Irmãos, Deus vai cuidar do seu povo.
Deus vai cuidar dos seus filhos. E essas coisas, eu tenho certeza que nós não seremos atingidos. Porque a promessa de Deus, ela não falha. Ela não falha. Assim como esses dois homens encontraram solução para os seus problemas, Deus hoje também quer dar a solução para o teu problema e para o meu problema. Amém? Nós iremos louvar a Deus agora nesse instante com o hino 418. Nós iremos nos colocar de pé e quando terminarmos o hino, nós iremos procurar alguém para nós orarmos. Procure alguém para você orar. Procure alguém aí. Vamos orar. Vamos fazer um jardim de oração.